Bom, eu quero falar um pouquinho agora dos setores, né, que eu acompanho. Quer dizer, na verdade, os setores que a própria Bolsa, né, coloca ali, ela constrói. E para a gente ter uma ideia daqueles setores que estão pesando mais e dos setores que estão pesando menos, ou estão entregando um maior resultado para a gente. Desculpa a demora que demorou a carregar aqui. Bom, se você observar aqui o índice Bovespa, como eu falei, ele está, né, encaixotado entre esses 120 mil pontos e os 108 mil pontos. Porém, se você pegar o índice de materiais básicos, que são aquelas empresas ligadas a commodities metálicas, exportadoras, essas companhias performaram nesses últimos 7 dias, nessa última semana. Por que elas performaram? Basicamente, né, pela questão da alta do dólar. Não é uma melhora econômica externa. Teve uma certa melhora de dados vindo dos Estados Unidos, uma pequena melhora, mas o fato é, o mercado olha para esse segmento como uma proteção a uma possível alta, uma possível valorização cambial mais forte, advinda, né, dessa farra fiscal que a PEC de transição está colocando para o mercado. E aí o mercado precifica o seguinte: logo eu vou ter um dólar mais caro, o dólar vai subir, dólar subindo, essas empresas elas exportam e têm receita em dólar, então elas são beneficiadas. Você viu esse mesmo movimento com o setor de celulose e com o setor de materiais metálicos. Vale, CSN, Gerdau, toda aquela turma ali, elas vinham mal no ano, tá? Caindo bastante, totalmente descoladas do índice Bovespa, que elas puxaram o índice Bovespa pós 2020, mas descolaram nesse momento, mas com essa mudança do jogo aí, elas voltaram a ganhar força. E aí fica aquela pergunta, então vale a pena alocar? Vamos colocar, agora é hora de comprar esses negócios então. Veja bem, eu não trabalho, né? Eu não raciocínio, o meu raciocínio não segue essa linha. Ou seja, eu migrar a carteira para aquilo que eu acho que vai subir. Não. Quando você olha setorial, você consegue identificar o que o mercado está fazendo. Não necessariamente é o que você deve fazer. O que você deve fazer? Você deve olhar para isso e olhar para as empresas que tem na tua carteira que você gosta. Ora, a empresa ela não deixa de ser boa porque o dólar vai valorizar. A empresa ela vai deixar de ser boa se ela tiver problema. É isso que você tem que olhar. Então, uma empresa boa, né, com o dólar um pouquinho mais caro, você tem que identificar se esse dólar mais caro impacta o resultado da companhia ou não. É isso que é importante. E se não impacta, ou se o cenário econômico, né, não será prejudicial, você está tendo um desconto e está tendo ali uma chance de aumentar a posição. Um exemplo é o setor financeiro, que ele vinha performando muito bem, principalmente que ele é uma porta de entrada para o gringo, e ele, dois grandes setores, né, que aí você tem materiais, financeiros, são grandes setores, tem grandes empresas, vinha performando muito bem e tem, na última semana, ou seja, desde essa transição, dessa PEC de transição, é o setor que apanhou absurdamente, caindo muito. Então você tem ali Bradesco, que em parte do Bradesco foi pelo resultado, Banco do Brasil, Itaú, são os grandes e Santander, que são os grandes nomes desse setor, trouxeram o segmento para baixo. Aí você pensa, então é hora de sair disso e comprar materiais básicos. Não, pelo contrário, é hora de você parar com calma e raciocinar. A tendência disso é continuar, ou seja, os bancos vão continuar caindo e materiais básicos continuar subindo? Não sei, mas se for, tudo bem, você pode até pensar numa realocação, mas se não, o setor financeiro começa a ficar atraente. Como é que eu vou saber? Você vai ter que olhar para os múltiplos, você vai ter que olhar para o valuation do negócio. Esse é um ponto. Então o setor financeiro é o setor que trouxe a bolsa mais forte para baixo, junto com o setor elétrico. O setor elétrico também apanhou absurdamente, que era outro setor, junto com o setor financeiro, que vinha, né, mantendo ou carregando o índice Bovespa a níveis de 119 mil pontos. O setor elétrico era o setor que mais performava até essa transição, o setor que melhor vinha. O setor financeiro, ele vinha de uma recuperação muito forte, né, junto com o setor elétrico. E foram os dois setores que vieram abaixo. Para a gente fica claro o seguinte, ora, beleza, se em algum momento, lembra que eu falei lá sobre o índice Bovespa, né? Se em algum momento houver uma calmaria, né, houver algo que possa trazer tranquilidade para o mercado, esses dois setores devem voltar
para uma performance positiva em detrimento do setor de materiais básicos. Tá? Então é importante entender isso. O setor de consumo continua ruim, apanhando, não havia recuperação e continua apanhando, então assim, não é o momento desse setor de consumo, tomar muito cuidado. O setor imobiliário, que viveu uma certa recuperação com uma expectativa positiva para uma queda inflacionária e uma possível queda da Selic, com esse aumento do risco medido aí pelos DIs, pela curva de DI, não tem como o setor performar. O setor voltou a apanhar. Não tem como. Por quê? Porque é um dos setores mais sensível a crédito. É um dos setores mais sensível à taxa de juros. Se não houver mudança para baixo, se essa taxa de juros efetivamente não cair, porque ela é a proxy do financiamento, do custo do financiamento, o setor não vai andar. E aí o setor apanhou. Então, é um setor que apanhou absurdamente esses últimos dias, tá? E o setor de indústria, que é um setor que eu gosto, que é um dos setores que está entregando melhor resultado, esse mais ou menos ficou flat. Se você olhar os resultados desse último trimestre, terceiro trimestre, o setor de indústria está entregando cada coisa absurda de resultado. A gente pode citar o resultado de malha e metal leve, o resultado de Schul, o resultado de cabeça que eu vou puxar aqui, ó, o resultado de Kepler. Alguns resultados foram realmente sensacionais. Então, é um setor que acabou meio que ficando de lado, meio flat e não dando muita bola para essa variação do índice. E, por fim, o setor de utility, que vinha também muito forte, assim como o energia e assim como o financeiro, acabou também apanhando com esse barata voa aí, com essa questão da PEC. Então é isso. Sobre os setores, basicamente a gente voltou àquela pós-pandemia, né, onde o setor de materiais básicos, principalmente metálicos, performou, principalmente por um dólar subindo, um risco maior, enquanto os outros setores acabam apanhando. A gente voltou para aquele cenário que a gente tinha lá atrás, né, logo após o estouro aí da pandemia e da crise.